Bom, minha gente, dando continuidade à nossa aula de tratamento das cicatrizes hipertróficas e queloides, o outro método que nós temos é quando você aplicou o corticoide e não resolveu, você vai fazer uma excisão. Essa excisão pode ser deixando os bordos ou uma excisão retirando os bordos, fazendo um descolamento e fechamento. Nossa primeira opção é ressecando, deixando os bordos, como se fosse essa televisão. Nós vamos tirar a parte da tela e vamos deixar aqui a moldura. Então nós vamos dar ponto nessa moldura e nessa, para fechar essa parte aqui, aproximar e fazer uma sutura única dos bordos. Muito bem, isso daí, depois de feito, nós fazemos o quê? Ressecando os bordos, como você está vendo, deixando um bordozinho para cá, um bordozinho para cá. Por quê? Se aqui um ponto já virou isso daqui, você imagina se você der um ponto aqui fora, vai ficar a orelha inteira com queloide. Então, nós vamos usar o próprio queloide para juntar os bordinhos. Aí vai ficar uma barrinha de queloide, onde você vai aplicar o seu corticoide no pós-operatório imediato e mensalmente. Se isso regredir e ficar aceitável, você não precisa ressecar novamente. Se não resolveu, ficou pior do que estava, aí sim você vai ressecar por fora esta lesão, vai descolar, aproximar os bordes. No segundo dia de pós-operatório, você vai fazer radioterapia. Doutor, não consegui marcar radioterapia, você pode fazer raio-x superficial. Doutor, quebrou o raio-x, você pode ir no dentista e fazer aplicações com o aparelho dele. Que tudo isso vai matar as células precursoras do colágeno. E aí não vai ter colágeno. Para cicatrizar não vai ficar esse queloide. Correto? Então, fizemos primeiro a excisão e aplicamos o corticoide. Não resolveu, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a excisão total mais radioterapia. São descritos também outros aparelhos para o tratamento com laser, o tratamento com crioterapia, que é o gelo ou nitrogênio líquido que os dermatologistas fazem, e a beta-terapia, que é uma fonte de estrôncio, que é usado para lesões superficiais. Correto? Nas nossas mãos, nós só vimos bons resultados com a beta-terapia. Talvez porque a crioterapia e o laser foram muitos poucos casos, que não dá para ter uma avaliação correta. No mercado também, para as pessoas alérgicas ao corticoide, existe a bleomicina, que é um produto que faz abaixar o queloide semelhante ao corticoide. Tamoxifeno é também utilizado em casos experimentais, como foi o caso desse menino que vocês vão ver agora. Esse menino, com 11 anos, cicatrizes queloidianas no rosto, vítima de queimadura e pescoço. O que foi feito? Foi tratado com tamoxifeno, resultado com 6 meses já veio uma melhora, e com 1 ano a melhora grande em relação ao quadro inicial que era esse, antes e com 6 meses. Mas, qual que é o nosso feijão com arroz de todo dia? É o básico. Então, quero que vocês aprendam o básico. Então, voltando. Primeiro você se cortou, você suturou. Você vai fazer o quê? Usar o micropore contra a cicatriz durante 1 mês. De 1 mês a 3 meses, a cicatriz vai estar avermelhada. Você usa óleo de rosa mosqueta, ou pomada contra tubex, ou cicatricure. De 3 meses a 6 meses, sua cicatriz está boa, não mudou nada, está perfeita. Creme hidratante, qualquer um. E de 6 meses até 2 anos, que é o final da nossa cicatrização, nós vamos utilizar o que? Nada. Deixa o organismo tratar por ele próprio. Porém, com 3 meses, você vai ter uma certeza se a cicatriz está cursando o curso normal, que é virar uma cicatriz normal, ou ela está se tornando hipertrófica.
Se tiver tornando hipertrófico ou queloidiano, o tratamento é corticoide, mais placa de silicone, mais compressão. E que corticoide que você vai usar quando a cicatriz era um risquinho, está grossa, igual um barbante? Você vai usar o que? Clobetasol, Club-X. Não tem no mercado. Você vai usar o que? A betametasona, que é o Bernizon. Não tem dexametasona. Não tem triancinolona. O que você tiver no mercado de corticoide. Mais a placa, mais a compressão. Já, se aquela tua cicatriz estava grossa, virou um nódulo, você vai fazer o que? Vai usar o corticoide injetável, que é o Triancil, que é a triancinolona, uma injeção por mês, de 1 ml, somente um, e isso pode se estender durante mais de 20 meses. Não melhorou, piorou, ficou maior ainda, então você resseca deixando o bordo, como se fosse essa televisão, dá ponto e corticoide. Não resolveu, resseca e radioterapia. Alguns casos você pode usar a zeta-terapia. O que é a zeta-terapia? A zeta-terapia é isso daqui, gente, ó. Uma cicatriz hipertrófica com mais de ano que dificulta o paciente mover o pescoço, porque ela está contra a linha de força, tá? Uma cicatriz grossa. O que nós vamos fazer? Um Z do zorro aqui e outro Z do zorro aqui. Então, um Z do zorro, outro Z do zorro. Isso vai promover um alongamento e esse paciente, que antes não conseguia fletir o pescoço aqui ele consegue tranquilamente. Fazendo uma revisão de tudo que nós aprendemos nesse módulo e no outro. Esse paciente vem até você para operar essa cicatriz que ele está insatisfeito. Então, primeiro você vai analisar se você vai ter um bom resultado. Primeiro, ele é branco? É. Bom resultado. Cicatriz está contra a linha de força? Tá. Mau resultado. Você vai ter que fazer alguma coisa para essa cicatriz ficar a favor da linha de força para você ter um bom resultado. Então você vai fazer o quê? A zetaplastia que você acabou de ver. Depois, ele é jovem, garotão? Não, ele já está dos 35 para frente. Então, a cicatriz tende a ficar boa. Ficaria melhor se ele tivesse dos 60 em diante. Correto? E aí você vai pegar inicialmente, depois fazer todos os seus exames, vai levar para o centro cirúrgico, ele vai ser feito uma sedação, você vai colocar pomada oftálmica nos olhos, demarcar a tua cicatriz, demarcar as linhas de forças, fazer o bloqueio do nervo supraorbitário, supratrocular, supraorbitário, supratrocular. E aqui, nessa região da cauda do sobrancelha até a orelha, 3 pontinhos de anestesia com solução de Klein. Após isso, você vai ressecar a cicatriz, lembrando que a cicatriz, antes de ser ressecada, ela é juntinha. Soltou a cicatriz, você vai ter uma cicatriz resultante o dobro ou triplo em largura do que você tinha anteriormente. E aí? Aí você vai descolar fazendo um retalho cutâneo desse lado, outro retalho cutâneo desse lado. Aproxima os bordos, deixa sem tensão, depois uma hemostasia adequada, e aí você vai ver que a cicatriz ficou contra a linha de força. Você vai fazer uma zetaplastia, outra zetaplastia, outra zetaplastia, para ocorrer um alongamento e isso não dar uma cicatrização inadequada. Além disso, colocar um dreno para drenar essa região que foi muito grande, que foi descolada. Neste caso, o que você faria? Aqui, está a favor ou contra a linha de força? Aqui está a favor, mas aqui para baixo está contra, que o abdômen está contra a linha de força. Se você ressecar e cortar, você vai ter uma cicatriz pior do que você teria. Então aqui você só aplica corticoide, mais placa e mais compressão. E essa parte? Resseca toda, corta, faz zetaplastia e mais corticoide e compressão para ficar perfeito. Neste caso, adianta você fazer pomadinha mais placa, depois você viu que não vai resolver, você vai passar a infiltração, depois você vai ressecar parcialmente? Não, você vai para o último estágio, você vai fazer a ressecção total associado à radioterapia no segundo dia de pós-operatório, porque é muito grande e você não vai ter um bom resultado.
Essa moça, gente, ela sofreu um corte com vidro na sua casa. Foi para o pronto-socorro e lá o doutor fez essa sutura no rosto dela. Pergunto, quais as chances dessa cicatriz ficar horrível? Tudo favorável. Primeiro, é morena. Segundo, cicatriz está contra a linha de força em sua maioria. Terceiro, é jovem e está numa área de tensão. O que vocês vão fazer para essa cicatriz não ficar feia? Para ajudar essa criança? Você vai pegar, primeiro, falar para a mãe, evitar a tensão. Como é que você vai evitar a tensão? Dieta líquida a primeira semana e depois dieta pastosa. Só na terceira semana que você vai começar a introduzir dieta livre, de preferência bem molinha. Tirou a tensão. Segunda coisa, como é que você pode aliviar mais essa tensão? Fazendo um curativo em X, como nós vimos na aula anterior. Curativo em X. Fora isso, o que você pode fazer mais? Você pode esperar o primeiro mês e pedir para ela não dar beijinho em ninguém. Esperou o primeiro mês. Aqui o curativo, ó, fazendo um X, ó, para tirar a tensão. Aqui, ó, põe um aqui e faz um X assim, ó, um X assim, trocado a cada 3 dias. Lembrando que como é uma criança jovem, com quantos dias você tiraria o ponto da pálpebra? Regra dos 5. 5 dias tira o ponto da pálpebra. Rosto. Regra dos 5. Pálpebra 5, rosto 10. Tórax, abdômen e coxa e braços 15. E perna, 21 dias. 20 dias. Então, curativo em X para tirar a tensão. E aqui, na retirada dos pontos, a gente esperava uma cicatriz totalmente hipertrófica, ó. Só o cuidado que tirou a tensão, ó, a cicatriz está praticamente normal aqui, ó. E aí, o que nós vamos fazer até completar o mês? Curativo em X com micropore. E depois, contra tubex, ou óleo de rosa mosqueta ou cicatricure. E depois, óleo de creme hidratante. Se essa cicatriz no terceiro mês começar a ficar hipertrófica, o que você vai fazer? Corticoide tópico mais compressão. Corticoide tópico com clobetasol mais compressão com o quê? Placa de silicone. E uma faixa para apertar a placa. Correto? Outra pergunta. Esses pontos que foram dados, que são pontos simples, está certo ou está errado? Está totalmente certo, apesar que ele marca mais a pele, mas você não sabe de onde o paciente veio. Se ele se cortou, se tem caco de vidro, se tem secreção, se tem pedaço de graveto aí dentro, então você lava e ponto simples. Só o paciente que você vai operar, que você vai fazer na face, o ponto intradérmico. E vocês veem aqui, ó, que alguns pontos já caíram, estão ficando de excelente resultado. Então, manter para ter um excelente resultado no final da cicatrização. Correto? Muito bem, gente. E agora nós vamos ver uma coisa importantíssima, respondendo ao nosso pergunta inicial. Essa paciente que chegou assim para você. Primeira pergunta, se você estivesse no interior, melhor, primeira pergunta, qual a sua conduta no PS? Então, primeiro, chegou no PS, sangrando assim, o que você vai fazer? ABCD do trauma. Segunda coisa, você vai fazer o quê? Bloquear os nervos supraorbitários
tá? Inforbitário, mentoniano, e fazer uma compressão. Se tiver algum vaso com sangramento arterial, aquele que faz você pega uma pinça Kelly, pinça e amarra com fio mesmo, se você não tiver mistura elétrica. Depois disso, você vai mandar radiografar essa paciente e vai esperar o exame do neuro, que vai avaliar a visão, avisar o grau de lucidez, tudo, e vai te liberar ou não para ir para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, você vai lavar esse ferimento após ser entubada pelo anestesista. E quanto tempo tem que ser o jejum? 6 a 8 horas, certo? Com o estômago cheio. Se tiver um sangramento vultuoso, o anestesista entuba com o estômago cheio mesmo, mas se não tiver, ele espera 6 a 8 horas. E aí ele entuba e você vai lavar esse rosto com muito PVPI ou com muita cloroxidina, lavar, escovar esse rosto, tirar todas as cacos de vidro, pedacinho de coisa, grama, pedacinho de madeira, tudo que você puder tirar, ser o mais limpo possível, e depois disso você lava, coloca água oxigenada em todas essas feridas. Para quê? Para matar o bacilo do tétano, porque o bacilo do tétano é anaeróbio. Então você vai fazer tudo isso, lavou, depois disso lava de novo com soro fisiológico, e aí você vai fazer a hemostasia rigorosa, e depois da hemostasia rigorosa, você vai desbridar as áreas que não são viáveis, como aqui, ó, tá tudo lesado, e sutura onde é possível suturar e faz um retalho onde não é possível. Aqui, ó, a área era muito grande, fizemos um retalho médio frontal aquele, que eram feitos pelos hindus há 400 anos antes de Cristo. E depois disso, vão ficar essas crostas que você vai fazer curativo com micropore. Se não tiver micropore, pomada de neomicina durante 7 dias a 10 dias. E antibiótico no pós-operatório. Com o mês a cicatriz está vermelha, está grossa, hipertrófica aqui, hipertrófica. O que você vai fazer? Você pode aguardar ou você pode interferir. Vai interferir com o quê? Com corticoide tópico, mais compressão onde é possível. E se você não interferir a partir do 6º mês, o organismo vai fazer a parte dele. E aqui mostrando que ele fez a parte dele muito bem feita. Ó. Ela não tratou com nada e a evolução que teve a cicatriz. Segunda pergunta que nós temos aqui. Qual o melhor tempo para operar essa paciente? Resposta: antes de 6 horas, porque após 6 horas o curativo é considerado o quê? Contaminado. Se você está no local que não tem anestesista, qual a melhor anestesia para operá-la? A melhor anestesia vai ser o quê? Vai ser você fazer a solução de Klein, onde você vai ter 200 ml de soro fisiológico, 20 ml de lidocaína, 4 ml de bicarbonato e 1 ml de adrenalina. Com isso daí você faz bloquear os níveis supraorbitário, infraorbitário, mentoniano, e nas áreas que você vê que ele não vai conseguir pegar, por exemplo, aqui a sobrancelha da orelha, faz alguns pontinhos aqui, e nessa região aqui você vai fazer o que? Anestesia local, que você tem muito anestésico para propiciar a sutura. Outra pergunta. Qual a solução utilizada para a degermação da face? Aquela que você tiver em mão. Se você tiver cloroxidina, é o melhor. Se você não tiver, PVPI. Se não tiver, álcool 70. Quais os fios que devem ser utilizados para suturar? Então, nós vamos ver aqui, ó. Sutura em pálpebra, o que você faz? Nylon 6,0. Sutura em fronte, nylon 5,0, 5,0, 5,0. Correto? Qual a
a dieta no pós-operatório imediato? Líquida e fria, manter por 1 semana e depois manter até 15 dias pastosa e depois você vai mudar para livre. Qual o resultado esperado para as cicatrizes? No primeiro mês, cicatrizes vão estar o quê? Como vocês já viram, vão estar grossas, elevadas, como vocês vão ver aqui agora, ó. Grossas, elevadas e avermelhadas, onde você vai usar o que? O Contra-Tubex, ou óleo de rosa mosqueta, ou o Cicatricure para melhorar esse quadro. Com quantos dias tiramos os pontos? Tiramos com 7 dias na pálpebra e 5 a 7 dias, porque aí já é adulta, não é mais criança, 5 a 7 dias na pálpebra e de 10 a 15 dias no rosto. Qual antibiótico você deve utilizar para essa paciente? A maior parte da pele tem bactéria gram-positiva, então você vai entrar com um antibiótico gram-positivo para ela, que pode ser o quê? Cefalexina, clindamicina, certo? Algum outro pode ser para gram-positivo. Quais os pontos que devem ser utilizados? Pontos, sempre pontos simples, porque essa paciente veio da rua. Se fosse do seu consultório, ela vai operar, não tem nada, então você faz intradérmico. Já nesse caso, acidente, vem para você da rua, sempre pontos simples. Por quê? Se você tiver que tirar um pontinho, tiver uma infecção, você tira um ponto e drena. Você não precisa desmanchar a cicatriz inteira, que vai ficar um resultado estético pior. Correto, gente? Então, por enquanto, nosso muito obrigado. Esperamos que você tenha um bom aprendizado. E agora vamos partir para a aula de curativos. Vamos parar.